Tudo bem, gente? Estamos aqui mais uma vez, né, no RBK Cast. Hoje, a segunda vez aqui, para não falar que é a terceira. Meu Deus! Na segunda vez aqui, né, um abençoado, né, um pastor casado, tem 2 filhos, né, e tem um ministério aí muito abençoado, que o título é muito forte, né, referente ao seu ministério. Hoje vamos falar sobre chamado, né, e eu sei que hoje ele vai trazer coisas extraordinárias, que da outra vez foi, mas hoje tô falando aqui do pastor Michael Damascena. Tudo bem, pastor Michael? Paz, Rafa. Obrigado, viu? Que isso, é sempre uma honra estar com você, você sabe disso. Amém. E me alegro muito estar com você aqui, meu coração se alegra, minha casa se alegra. E muito obrigado, Rafa. Essa é a terceira vez que estamos juntos. Terceira vez. Vamos pra cima aí, deixa fluir falar aí. sobre o chamado aí, né? Sim. E eu sei que você foi a pessoa certa pra gente falar sobre isso, né? Porque você hoje é um pastor da sua própria igreja, junto com a pastora Shirley, né? E eu sei que é muito difícil lidar. E como começou, Michael, esse chamado? Como que foi esse chamado seu? Hoje eu trouxe para você falar sobre esse chamado, né? O chamado, talvez as pessoas que olharem esses cortes no YouTube também vai entender como é que isso começou na sua vida e como o chamado ele é reconhecido quando a pessoa é chamada, se realmente é um chamado ou não. Sim. Rafa, eu, na verdade, tive o privilégio de ser liderado por você, pelo pastor Rodrigo, há muitos anos atrás. Eu não vou falar quantos anos, senão todo mundo vai ficar... Não, vai falar que eu sou, né? Tô velhinho. Mas eu tive essa honra de ser liderado lá atrás, né? E na verdade, quando o chamado despertou dentro do meu coração, foi por assistir alguém. Por ver alguém em cima do altar, aquilo despertou em mim o chamado. Sim. Inclusive, essa pessoa hoje é um dos meus melhores amigos, que é o Leon. E eu via ele na igreja, eu não conhecia nada, não sabia o que era ministério, não sabia o que era ser pastor, evangelista. Então, há 18 anos atrás, esse chamado despertou no meu coração. Eu acho que tudo que estou vivendo hoje é fruto de muitas plantações de lá de trás, né? Às vezes a gente se esquece que teve algumas plantações lá atrás para nos fortalecer hoje, né? Com certeza. Então hoje, como você falou, eu me chamo Michael, sou pastor, tenho 2 filhos, sou casado, sou filho também. Sim. Então, o chamado, ele vai além de um tempo dentro de uma igreja, entende? Sim. O chamado, ele vai além. E já começando a dar uns conselhos aqui, Rafa, o chamado mais lindo que eu vejo na Bíblia é o chamado de Elias, porque a Bíblia diz que ele acabou de liberar uma palavra e quando ele termina de liberar aquela palavra, a Bíblia diz que Deus direciona ele para um ribeiro chamado Ribeiro Querite. E quando Deus leva ele para o Ribeiro Querite, lá ele era sustentado pelos corvos. Caramba. E o que me chama a atenção nesse texto é que Elias achou que Deus estava levando ele para um lugar de conforto, por conta de que ele tinha por conta que ele tinha liberado uma palavra. Então na mente de Elias era: Deus me trouxe até aqui, tem água, tem os corvos para me sustentar. Só que se você puxar no hebraico, a palavra querite significa shahat. E shahat significa cortar e deixar do tamanho ideal. Olha o que Deus estava fazendo com Elias. Deus estava dizendo: Elias, antes de você ver o fogo, antes de você ver a nuvem, eu vou te colocar do tamanho ideal do seu ministério. Olha aí. Então todo chamado tem que passar pelo shahat. Todo chamado tem que passar pelo lugar onde Deus vai te deixar do tamanho ideal. Você não pode ser menos e nem mais, você tem que estar do tamanho ideal. Então Deus levou Elias e falou: Elias, você vai ver o fogo um dia, mas você passou no shahat. Elias, você vai ver a nuvem, mas você passou no shahat. Qual que é o problema da nossa geração? Nós queremos ver o fogo, nós queremos ver a nuvem, mas nós não queremos o lugar que nos deixa do tamanho ideal. Eu acho que essa geração, elas quer ver primeiro acontecer do que ali passar pelo processo, como você falou, vai deixar do tamanho ideal, da forma ideal. Né? E eu creio muito assim, o chamado, como Pedro, né? Que eu vi o chamado de... Então, Michael, hoje eu estava falando com Deus e Deus falou assim, os chamadas, muitas vezes, igual Pedro, foi ouvido, seja, falou: Senhor, se é a ti mesmo que eu vá até o Senhor, e o Senhor falou: venha. Mas ele sabia que esse chamado de Deus tinha um processo de passar sobre a tempestade, de enfrentar os medos, de enfrentar talvez uns preconceitos, até mesmo aquilo que pode a pessoa achar que ela não é ninguém. É verdade. Talvez pelo chamado, porque as pessoas hoje falam: eu recebi um chamado de Deus, mas será que eu sou capaz? Meu Deus. Às vezes Pedro achou: será que eu sou capaz de ir até o mestre? Porque ele tinha que enfrentar a tempestade, ele tinha que enfrentar a opinião das pessoas que estavam no barco. Pô, você vai até lá, mas, será que não é um fantasma? Sim, ele teve que passar até o processo de negar, que aí a nossa geração não está preparada para isso. A nossa geração, ela acha que
todo chamado tem que ser perfeito. E na verdade, Deus chama os imperfeitos para uma perfeição, né? E essa perfeição não é na terra. Essa perfeição é, com certeza, quando ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Forte, então ele pegou um Pedro que era totalmente um cara improvável, imperfeito, e falou o seguinte: eu escolhi você. Aí nós, eu e você, qualquer ser humano, nós temos o poder, Rafa, do passado e do presente. Futuro só ele sabe. Então você acha que lá na frente Jesus já não tinha visto Pedro pregando e ganhando 3.000 almas para ele? Porra. Entendeu? Então antes de Pedro pregar e ganhar essas 3.000 almas, Deus precisou tratar o caráter dele em algumas coisas. Deus permitiu ele andar sobre as águas, Deus permitiu muitas coisas acontecerem na vida dele. Mas antes ele ver 3.000 almas se rendendo aos pés da cruz, ele sabe o valor da perca. Forte. Entende isso? Ele já perdeu um dia. Ele sabe o que é perder. Ele sabe o que é andar nas águas, mas ele também sabe o que é perder. Então, por que um cara como Pedro falou para as pessoas quando morreu? No dia que ele foi morrer, ele falou assim: ó, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a ele. Porque ele entendeu que ele perdeu um dia. Verdade. Nossa geração, cara, eu vou falar pra você uma coisa aqui que vai confundir a cabeça de muito, mas eu não tô nem aí. Nós precisamos perder algumas coisas, Rafa. Ô, louco. Todo mundo que carrega um chamado tem que perder alguma coisa para valorizar o que carrega. Porque tudo que vem do céu não vem fácil. A Bíblia diz que é tomada à força, mas nós precisamos perder algumas coisas, porque aquilo que para você é perca, no céu é ganho. Você tá vendo como perca e Deus tá falando é ganho. Você tá, mas eu perdi, pastor, eu perdi uma conexão, eu perdi uma liderança, eu perdi, pastor. E Deus tá falando: não, filho, o que você vê como perca, eu tô vendo como um grande testemunho lá na frente. Então, Pedro, ele sentiu tudo isso na pele, né? Você tava falando de andar sobre as águas, mas ele também negou, cara. Ele disse: eu não conheço esse cara. E ao mesmo tempo que ele fala: eu não conheço, Jesus tava falando: filho, você não sabe, um dia eu vou atrás de você e você vai ser um grande ganhador de almas. E quando a gente fala sobre Pedro, a gente se emociona. Você acha que, como nós falando de Pedro, você acha que toda pessoa que ela acaba sendo frustrada no chamado de Deus, às vezes pelos homens, ela volta para as mesmas funções que ela estava ali, como o Pedro fez, voltou para as mesmas funções de pescar, de ali, porque o chamado dele era ser pescador de pessoas, de vidas. Sim. Né? E toda pessoa que tem um chamado e às vezes ela acaba sendo frustrada, ela volta para um lugar onde Deus chamou ela. Sim. E Pedro foi assim. Eu acredito que essa pergunta ela é muito boa, Rafa, porque assim, ó, Pedro só volta, não foi por causa de Jesus. Pedro volta por conta dele mesmo. É isso. Entendeu? Forte. E aonde nós não conseguimos reconhecer os erros, nós sustentamos um ego. Eu acho que ali Pedro sustentou o ego dele, entende? Ele não reconheceu o erro dele. Se ele tivesse reconhecido o erro dele, ele tinha falado assim: não, Senhor, eu acabei de negar. Ele tinha acabado de falar para Pedro: o galo vai cantar e você vai me negar. Era para ele ter falado: olha, eu neguei. Aí era para ele ter falado: ó, me perdoe, Senhor, me perdoe. Mas não, ele sustentou um ego dentro do coração. Mas até para todo cara orgulhoso, Jesus, ele foi lá atrás dele. Foi atrás, né? Jesus foi atrás dele. Então você que tem um chamado, Jesus vai atrás de você. Jesus vai atrás de você. Mas eu não sei, a igreja me feriu. Não sei quem me feriu. Jesus vai atrás de você, irmão. Porque Jesus nunca saiu. Ô, Maico, uma frase que as pessoas falam muito assim: eu perdoo a igreja pelo que ela me fez. Eu vejo que a igreja não fez nada. Nada, cara. Foi escolha sua. Exato. O seu chamado é seu chamado. Não tem nada a ver com... O seu chamado do Maico não tem nada a ver comigo. É o chamado do Maico. O Maico vai decidir se ele segue ou não. É verdade. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas a igreja, perdoa porque a igreja te feriu. A igreja não fere ninguém. Eu não gosto dessa frase. Eu também não. Tô falando, não, me perdoe, porque na verdade, pro cara que está no mundo, que ele sabe que tem que voltar para Jesus, isso é um apoio que ele uma parede que ele se apoia. Então ele se apoia naquilo ali dizendo o seguinte: a igreja, tá vendo? Ela tá ferindo um monte de gente. Só que a igreja não fere pessoas. A igreja somos nós, cara. A igreja somos nós. O templo, o lugar, aquele espaço onde tá apagado, a nossa igreja é toda apagada agora. Daqui a pouco tem oração. Alguém vai chegar lá e a igreja chega dentro do templo. Entende? Não o templo chega dentro da igreja. Então quem fere pessoas são pessoas. Entendeu? Sim. E Jesus não tem culpa em nada nisso. Sabe? Jesus não tem culpa. Então as pessoas, eu acredito que as pessoas, elas pegam o mundo de desculpa, se envolvem no mundo da desculpa porque elas não querem ter compromisso. E aonde não há comprometimento, não tem crescimento. Ela não quer se comprometer com a verdade. Quando você se compromete com a verdade, você usa a palavra que Paulo disse um dia. Ele falou: eu considero tudo isso como esterco. Eu considero tudo isso como esterco. Você tem noção do que é isso? O cara olhar e falar assim: meu irmão, eu tô crucificado com Cristo. Eu considero tudo isso como esterco. Ou seja, eu não tô nem aí se você vai falar mal de mim, Rafa. Eu não tô nem aí se as pessoas vão falar mal de mim. Eu estou
enraizado em Cristo. Acabou, irmão. Ninguém me para. Essa é a palavra. Não tem como parar quando você está crucificado com ele. Acho que foi assim com o Pedro, né? Quando ele saiu do barco, as pessoas falaram, meu, você tá louco, mas eu tô ouvindo um chamado ali, ó. Exato. Eu vou. Exato. Não, mas tá doido, a tempestade. Exato. Ele falou, se eu não fazer isso, ele foi o único cara que andou sobre as águas até hoje, na Bíblia. Não tem outro. Se ele não tivesse enfrentado isso, com certeza, ele não teria a mesma coisa que você. Hoje eu sei que você tá com um ministério novo, que se chama Crescer. Igreja Crescer. Igreja Crescer. E se você não tivesse saído do barco ouvido chamar de Deus, eu tenho certeza que a Igreja Crescer não estaria ali e as pessoas que estão ali dentro também. Exato. O que você me fala sobre a Igreja Rafa, Crescer? Eu acredito que a ficha tá caindo aos poucos, né? Sim. Porque, na verdade, eu tinha um plano, né? Eu tinha um plano. E meu plano, ele era único dentro de mim. Minha mãe fala até hoje, minha mãe fala, filho, eu olhava pra você e você tinha aquilo ali como única coisa. E olha tudo que Deus tá fazendo por você hoje. Muito então, forte. Deus pegou o meu plano e destruiu meus planos. E me colocou na agenda dele. Então, hoje eu tô entendendo que eu estou na agenda de Deus. Claro. E que ele destruiu os meus planos. Os meus planos eram pequenos. E ele falou assim, os meus pensamentos a respeito de você é maior do que você mesmo está pensando. Eu tinha um plano e ele pegou aquele plano, destruiu e falou assim, a partir de hoje eu vou te empurrar para o seu destino, né? Se eu falar para você que eu tinha o nome da Igreja Crescer, se eu tinha um lugar para abrir igreja, eu não tinha. Até porque a igreja não foi aberta. A igreja nasceu. Ela nasceu, sabe? A Igreja Crescer, ela nasceu por um propósito. E ela, geralmente, Rafa, todo ministério que nasce, toda igreja que nasce, todo chamado que nasce, ele vem carregado de dor, de percas. Você precisa estar preparado para isso. Você vai ter que perder. Vai doer em você. Porque senão não foi Deus que te deu. E geralmente não vem com recurso. Você veja bem, Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. O cara sai da zona de conforto dele. Pra ir pra onde? Eu vou te mostrar, cara. E aí? O que acontece no meio do caminho? No meio do caminho, Deus fala de novo, vou te dar um filho. Oxe, Deus, mas minha mulher é estéril, não vem com recurso suficiente, Rafa. Não vai vir com recurso suficiente. Todo chamado que vem de Deus não vem com recurso suficiente, irmão. Mas vem com uma palavra. Se você estiver diante de uma palavra, você pode ter certeza que dá certo. Que dá certo. Então a Igreja Crescer, ela nasceu, falando um pouco da Igreja Crescer, que eu tô fugindo, pô, mas eu vou entrar. Não, mas tá dentro. Falando da Igreja Crescer, ela nasceu... Ela nasceu no final do ano. Eu fiz um culto de ação de graça em casa. Eu me desliguei, né, do meu antigo ministério. Sim. Fiz tudo certinho, glória a Deus. Graças ao nosso bom Deus, deixei um bom testemunho lá. E o que aconteceu, Rafa? Diante de tudo isso, no final do ano a Chi falou assim, minha esposa falou, vamos fazer um culto de ação de graça pelo seu aniversário. Legal. E lá eu proporcionei um culto dentro da minha casa. E aí quando eu entrei dentro de casa, Rafa, eu enxerguei uma coisa. Eu enxerguei que Deus estava me levando para o meu destino. Por quê? Porque eu vi minha irmã chorando, eu vi meu irmão cultuando, meu irmão com violão. Há mais de 6 anos que ele não pegava um violão para tocar. Eu vi meu tio que tinha quase 40 anos de Universal, 30 e poucos anos, melhor dizendo, de Universal, e ele falando assim, eu quero ser pastoreado por você agora. Eu quero ser pastoreado por você. Eu vi um casal de jovens chegando do mundo, Rafa, do mundão mesmo, e participando desse culto porque ele queria uma oração para que Deus abençoasse ele no final do ano, porque ele ia para uma rave. E eu fui orar por ele. Hoje eu tive a oportunidade, há um mês atrás, de batizar esse casal, e sábado agora eu fiz o casamento deles. Então olha que da hora. Eu batizei eles nas águas, eles estavam morando juntos há 11 anos e decidiram se batizar, fazer o certo. Então, quando a igreja nasceu, ela nasceu debaixo desse propósito, sabe? Então eu comecei a entender. E quando eu falo pra você que a ficha tá caindo hoje, é porque hoje quando eu tô pregando na frente do meu pai, da minha mãe, dos meus tios. Minha família entende isso, sabe? Então coisa que lá atrás minha família não entendia, né? Então hoje tá claro. Então... Eu falei pro Rô eu falei pro meu irmão, pastor Rodrigo, falei, daqui 5 anos você vai ver como que tá a igreja do pastor Maico. Por quê? Porque aquilo que nós profetizamos com a nossa boca, a palavra de Deus fala assim que nós temos o poder da vida e da morte. Sim. E a palavra crescer é uma coisa muito profética. Sim. Crescer, vocês vão crescer, é o nome da igreja. Então por isso que eu falei, daqui 5 anos você vai ver como que está, porque aquilo que é escrito, até mesmo aquilo que é profetizado com a nossa boca, ela acontece. Amém. A palavra diz isso. Eu creio. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, falar que vai e vai. Eu creio. Eu creio nisso. Então eu vejo muito esse nome, crescer. É um nome muito forte.
Sim, tinha outros nomes, Rafa. Foi engraçado. Porque como a gente não tinha esse plano, a gente ficou pensando, tem que ter um nome. A gente tem que ter um nome. A gente pensou Ministério Minha Vida por Vidas, Ministério Equibalo, que era o direito de ir sem volta. Então, quando nasceu a palavra crescer, quando eu estava diante de um casal e o casal liberou essa palavra, falando assim, olha, chegou o tempo de vocês crescerem, sabe? Chegou o tempo de vocês... Você já pegou na hora. Aí eu peguei essa palavra crescer. Aí eu cheguei e falei, Xi, o nome da nossa igreja vai ser Crescer. Aí ela, nossa amor, por que crescer? Aí eu falei, porque eu carrego 4 pilares comigo. Aí ela falou, quais são os pilares? Eu falei, eu quero crescer amando, crescer servindo, crescer cuidando e crescer enviando, sabe? Então a crescer, ela não tem uma palavra crescer para um ego. Ela tem uma missão dentro dela, que é crescer amando, crescer servindo, crescer cuidando e crescer para enviar. Então eu aprendi que toda pessoa que é amada, servida, cuidada, você precisa enviar ela. Então ninguém vai parar debaixo da nossa asa. Nós vamos cuidar e falar o que Jesus falava. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Jesus teve esse pensamento como líder, eu vou fazer um chamado para os meus discípulos, mas vou ensinar eles também seguir, igual Jesus. Você falou aí. Vai, ó, tô aqui, vocês têm um chamado, mas vou ensinar vocês. Sim. Você vê, Rafa, que aquele dia, quando os discípulos estavam juntos, Jesus falou assim, ó, vocês vão se escandalizar em mim. Aí eles, como assim? Como assim? Eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores e vou seguir meu propósito. Não, Senhor, você não pode fazer isso. Jesus, calma. Vocês vão ficar em Jerusalém. E do alto vocês vão ser revestidos com poder. Eu vou ao Pai, mas enviarei a vocês o Consolador. Jesus estava dizendo, calma, vocês não estão entendendo. Eu não ministrei vocês, eu não pastoreei vocês só para mim. Eu ministrei vocês para que a palavra do meu Pai possa ser pregada. Entende? Então Jesus tirava, ele era o centro, mas ele saía do centro toda hora, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Olha o que ele faz com os discípulos. Ele fala para o discípulo sentar, ele pega e lava os pés dos discípulos. Aonde que Jesus enxugou os pés dos discípulos? Nas suas próprias vestes. Aí ele estava dizendo para os discípulos, olha, os discípulos, sei lá se teve essa pergunta ou não, mas um discípulo olhou e falou, Senhor, mas você vai enxugar os meus pés nas suas vestes? Sim, porque eu carrego as suas marcas, para que você possa carregar as marcas de outras pessoas. Jesus está dizendo, quem vai te ferir não são os de longe, são os de perto, cara. Mas siga firme no propósito, não pare. Por isso que agora há pouco a gente estava falando aquele assunto, e eu não aceito quando alguém fala assim, a igreja me feriu, ai, me perdoe pelo que a igreja fez. Sai dessa aí, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Nós carregamos marcas, e essas marcas aqui não é um diploma, porque o diploma só mostra aquilo que você aprendeu. Suas cicatrizes mostram que você venceu, Rafa. É uma frase que diz assim, nós fomos feridos pelo chamado. Acabou, cara. O chamado dele no seio. Uau, tá doido, mano, entende? É o que você falou aí. É isso, cara. Você é louco, mano. O chamado é maravilhoso. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de pastorear uma igreja, sou muito feliz, cara. Deus tem nos dado uma oportunidade de pastorear pastores, né? Pastorear evangelistas, diáconos. É um povo, cara, um povo. Todo domingo chega uma família nova. E o que queima no nosso coração? Nós queremos servir eles. E aí eu faço sempre a pergunta. Ó, tem um casal lá, bem rápido, preciso compartilhar isso com você. Opa, tem um casal lá, eles entraram agora, recente. Eles falaram assim, pastor, eu congrego em uma igreja. Porém, eu estou muito ferido com o meu pastor. Nossa. E eu preciso respirar para tomar minha decisão. E eu falei assim para eles o seguinte, ó, vai lá, conversa com o seu pastor. Isso. E fala que você vai passar um mês aqui comigo e que você vai voltar para ele. Caramba. Pensa, um casal bem de vida, cara. Quem é o pastor que faz isso? Nenhum. Aí a gente vai querer para nós mesmos, só que a nossa missão aqui na Terra não é acumular ovelhas. Não é essa coisa de seguidores. Eu tenho 500 mil seguidores. O problema é seu, irmão. Glória a Deus. São 500 mil pessoas ouvindo você. Ouvindo a palavra do Senhor através de você. Então ninguém... Lá eu não falo para todo mundo, Rafa. Vocês não são da Crescer. Vocês não são do pastor Marcos. Vocês são de Deus. Então vocês são livres. Vocês são livres para ir congregar em uma igreja. Vocês são livres. Vai. Só pelo amor de Deus. Nunca vai numa balada. Se você for, eu vou atrás de você e vou te resgatar de lá. Se você for pro mundo, aí sim meu coração vai ficar triste. Porque minha missão é mostrar o caminho para você. Minha missão é mostrar o caminho que você deve seguir, cara. Entende? Minha missão é essa. Agora, há um pastoreio do século XXI, estranho, onde as pessoas não podem visitar outros lugares, onde pessoas não podem fazer nada. É um pastoreio estranho, cara. Eu não consigo entender isso. Isso é muito polêmico, né? É muito doido, é muito polêmico, porque eu sei. Por exemplo, você acha que eu não quero o culto de domingo lotado? Mas que adianta o cara tá lá no culto com o coração na outra igreja? Vai, irmão, lá.
Congrega lá, melhor você... O que vai ficar triste, o que eu ficaria triste, Rafa, é se o cara estivesse dentro da igreja, coração no mundo. Ou seja, não tô aprendendo nada, o que tá saindo daí não me transforma. Verdade. O que sai do altar tem que ser a verdade que transforma. Mas a nossa geração não entende isso. O chamado, ele é muito forte, Rafa. Porque quando você fala assim, ó, chamado, você está dizendo o seguinte, eu fui chamado para uma missão. E que missão é essa? Entende? O único chamado que tem na Bíblia é o que Jesus deixou. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, sabe? E que você possa fazer discípulos, cara. Discípulos, cara, amado. Toda igreja tem que saber isso, todo pastor tem que saber isso, eu tenho que ter discípulo. Por que eu tenho que ter discípulo? Hoje tem oração. Quem vai estar lá? Um discípulo. Você entendeu? Sim. Pô, eu não vou dar conta, Rafa. Eu não vou dar conta, eu sou pai, sou filho, sou esposo. Então eu também tenho que dar atenção em casa. Então o que eu faço? Será que eu vou dar conta de tudo? Você dá conta de tudo e não dá conta de nada. Tem que ter ali os discípulos, né? Vamos dizer. Os discípulos, cara. É óbvio, como eu te falei. É muito polêmico isso que você falou. A questão aí de você, né, falar para as suas ovelhas, ó, vai visitar outra igreja. Cara, se o cara pedir, com medo de perder, vai lá, filho. Cara. Vai ser bênção para você, vai ter congresso, vai lá. Pastor, eu posso ir? Óbvio que pode. Eu acho que tipo assim, um pastor, ele não vai ter medo. Ele não precisa ter medo se ele saber quem é o chamado dele. E toda vez que você fala vai, toda vez que você fala vai, Rafa, ninguém sai. Ninguém sai. Entendeu o que eu tô falando? Porque os ovelhas conhecem o pastor ali. Confia. Pô, aquele pastor ali, ele tem uma palavra. Pra que eles vão? Vai querer sair. Agora, se um pastor praticamente está no ensinamento tudo errado, não presta atenção nas suas ovelhas, vai sentir. Infelizmente, a ovelha tem essa carência de um pastor tá ali. Sim. Ou ligando, como você tá? Infelizmente é isso. Eu tenho já aí. Eu tô há muito tempo no evangelho. Mesmo assim, ainda sinto falta de um pastor. Ô, Rafa, como você tá? Não é questão de você. Sabe qual é o maior medo das pessoas hoje? Sim. É você falar, o pastor, pô, meu pastor me liga, vem atrás de mim e fala assim, pô, mas você é crente velho querendo o pastor atrás de você. Até mesmo o novo falou, pô, não vai ficar agora, tipo, levando no colo. As pessoas têm isso, as ovelhas têm medo disso. E não vão atrás. Aí acontece, elas não vão atrás e ficam lá mesmo. Por causa com medo de ouvir isso. Pô, mas eu tenho que ficar. Eu acho que pastor nasceu para isso. Eu falo, pastor nasceu para isso, para cuidar de pessoas. Sim, a Bíblia não diz ao contrário. Se a Bíblia diz ao contrário, tem que dar o seu pastor dá vida pelas suas ovelhas. Verdade. Jesus Cristo tanto. Nasceu projeto de pastor. E nasceu pastor. Agora, a ovelha, ela tem que saber se o pastor dela é projeto ou é pastor. Acabou. Verdade. O que é o projeto de um pastor? É aquele cara que estuda, e todo mundo que estuda a Bíblia consegue pregar. É fato. É fácil, Rafa. Pregar é fácil. Você lê o texto e você expõe aquilo que o texto está dizendo. Acabou. Agora, o pastoreio é quando você carrega a ovelha. Mano. É quando você sabe as dores da ovelha. É quando você entende que existe um processo de cuidado dessa ovelha. Entende? Então, o pastor... ele precisa saber se ele é um projeto ou se ele é um pastor de verdade. E quando ele descobre isso, quando tudo vai bem, quando os dízimos e as ofertas estão entrando, não. É quando tudo vai mal. Olha só, um pastor amigo meu contou essa história e eu queria compartilhar com você também. Pode mandar. Ele disse que a igreja dele passou um processo muito forte de saída de pessoas. Sim. E ele tinha o líder de louvor, que era o melhor amigo dele. Então, domingo ia ter culto, ele ia pregar, o líder de louvor era o melhor amigo dele, ia fazer louvor e ele ia pregar. E ele se preparou para aquela noite. Quando ele chegou lá, na porta da igreja, o amigo dele ligou para ele e falou: ô pastor, tudo bem? Eu não vou conseguir ir pro culto hoje. Aí o pastor falou assim: sério, filho? Poxa, caramba, me deixou na mão. Aí ele foi para dentro da sala pastoral e falou: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei cantar, não sei pregar, não sei louvar, eu não sei tocar nada. Ele foi lá, colocou um som na caixa, fez o louvor dessa forma, pregou. Só quando ele terminou de pregar, ele caiu numa revolta muito grande. Nossa, entendeu? Porque ele falou: todo mundo me abandonou, tem gente saindo, o meu melhor amigo não veio pro culto. Ele ficou revoltado. Ele chegou na casa dele revoltado. Ele falou: meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso? Eu não tô errado, eu não tô pecando, não tô fazendo nada, porque o Senhor fez isso comigo, eu tô indignado. Aí ele disse que Deus respondeu para ele essa oração. E na hora que Deus respondeu para ele, Deus falou assim: você tá indignado porque as pessoas estão faltando no culto, alguém saiu, você tá indignado porque o seu melhor amigo faltou o que ia fazer o louvor? Por que você não ficou indignado quantos cultos eu faltei que você proporcionou para eles? Quantos cultos eu faltei e você não ficou desse jeito? Entende? Hoje a nossa geração faz culto para nós mesmos. Nós fazemos culto para o nosso ego. Nós fazemos culto para postar quantas ovelhas tem na nossa igreja. Quando o jogo de luz está brilhando e nós postamos aquela... Alguém posta a igreja vazia?
Você já viu alguém postando aquele vídeo que você mandou pra mim, uma senhoria adorando? Alguém posta isso? Alguém que passou fora e postou. Mas quem é da igreja que posta? Hoje eu tô no culto. Não postam. Por que não postam? Porque eles falam que todo produto que é bom é aquele produto que todo mundo vai. E nem é mentira do diabo. Porque as baladas estão cheias. Forte. Porque existem igrejas cheias de pessoas vazias. Do que adianta, Rafa? Essa é a oração que eu tenho falado para Deus. Eu tenho feito essa oração. Deus, eu não quero uma igreja cheia. Eu quero uma igreja que traga o avivamento para dentro de Guarulhos. E o que é o avivamento? É você pular, falar em línguas. O avivamento é tornar a vida. Nós precisamos tornar a vida, Rafa. O amor do ser humano tá frio. Muito. Eu sei que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar, beleza. Mas você vê uma igreja hoje, acha uma igreja hoje. Não tô, pelo amor de Deus, generalizando. Existem ministérios sérios, pastores sérios, bispos sérios, apóstolos sérios. Mas eu tô dizendo aqui, Rafa, as pessoas estão fazendo culto para nós mesmos. Nós fazemos culto para o ego. Isso é fato. E Deus tem que quebrar isso, cara. Nosso coração, eu falo, Deus, quebra isso dentro de mim. Quando eu vou pregar, a primeira oração que eu faço, Deus, que todo o cenário que eu montei dentro de mim para entregar a palavra seja quebrado. Fale com o seu povo, mude a mensagem se o Senhor quiser mudar. Ótimo. Mas nós queremos fazer isso porque o que está ligado com Deus, às vezes está ligado com o povo. Porque o povo quer uma coisa, Deus está querendo outra. Você lembra de Joel? Porra. Joel viu o migrador, o cortador, destruindo tudo. Ele entra dentro do templo, ele vai lá e fala com o sacerdote: "E aí, amigão, você está viajando aqui dentro, cara. Chegou o tempo da eclesias." O que é eclesias? Chamados para fora. Chegou o tempo de você sair. Você tá aqui, enquanto lá fora o migrador tá devorando tudo. Vê se a nossa geração não tá assim, Rafa. Até 2030, há uma promessa de um psicólogo americano, falou que até 2030 a nossa geração será reconhecida como uma geração depressiva. A maior profissão não vai ser um jogador de futebol mais. A maior profissão não vai ser de um médico, vai ser de um psicólogo. Caramba. Porque o psicólogo vai cuidar de 98% da população. Olha isso, cara, 98% da população. Acredito sim. Depressiva por quê, Rafa? Porque o povo busca por culto mesmo. E aonde está o espírito? Aonde está o espírito nisso? Isso, né? Rafa, vai chegar na minha avó que tem 88 anos de idade e pergunta para ela assim, o que é depressão? Ela não sabe ainda. Por que não sabe? Porque a geração dela não tinha tempo para ficar depressiva. A geração dela trabalhava e orava, trabalhava e orava, trabalhava e orava. Culto, poder de Deus, milagres. Por que não acontece, Rafa? Porque nós invertemos nós invertemos a situação. Nós queremos ver o milagre, nós queremos ver o poder, mas nós não queremos pagar o preço por ele. Queremos buscar, né? Não. Entende? Então o chamado está ligado a você obedecer. Forte. O chamado está ligado a você obedecer. Se a nossa geração obedecer, quando chegar em 2030, o Brasil será reconhecido como um país que não está dentro dessa estatística de depressão. Forte. Porque o Espírito pode preencher isso. Obedecer um chamado, né? Eu lembrei de um texto de Samuel, né? Que todo mundo sabe que era um menino e ele ouviu várias vezes a voz e ele não estava entendendo, né? E a pessoa que estava lá, esqueci o nome do Eli falou assim, ó, quando você ouvir a voz, fala, eis-me aqui. Igual você falou, essa geração ela não tá conseguindo ouvir o chamado de Deus. Não tá. E tá se perdendo porque ela tá ouvindo o chamado de homens. Vem aqui ser do louvor, vem aqui ser um presbítero, vem ser um pastor. E elas estão indo nesse caminho. Mas quando Deus fala assim, ei Samuel, ei pastor Maico, ei Rafael, a gente não escuta. Para ver o que Deus realmente quer. O que Deus queria de Samuel? No final, Samuel virou, uma pessoa muito influente dentro da Bíblia, mas ele ouviu o chamado. Mas ele pensava que era a voz de quem? De Eli. Ele falou, não é minha voz que você tem que ouvir. Não é a voz que você está ouvindo, não é a minha. A voz que você está ouvindo é daquele que te fez chamado. Aí você vê duas gerações aqui, né? Duas gerações. Você vê a geração de Eli, Forte. aí a geração de Samuel. O que está acontecendo com a nossa geração hoje? A geração de Eli, que são os mais velhos, não querem ensinar os mais novos. Então os mais novos estão tomando decisões precipitadas. Entendeu? Abrir igreja hoje é coisa comum. Todo lugar, todo jovem que cresce quer abrir uma igreja. Ele cresceu, pregou 4 vezes no altar e já quer abrir uma igreja. E ele não sabe que o Eli aqui não ensina mais o Samuel. Entende? Eu louvo a Deus porque a escola de onde eu vim, eu aprendi muita coisa boa. Eu também. Entende? Então, eu aprendi muito. E hoje, ser pastoreado pelo Bispo Fábio, para mim, é uma honra, porque ele me ensinou um caminho muito lindo acerca do Evangelho. Entende? Ele literalmente se colocou em uma condição de um boi velho. Sim. Junto com um boi novo. Porque eu tenho força, Rafa. Eu tenho força, mas a sabedoria está com os bois mais velhos. Se a nossa geração se conectar, sabe? Se a nossa geração se conectar com os mais velhos, que carregam experiência,
E se nós, geração de jovens, se conectar com os mais velhos e os mais velhos se conectarem com os mais novos, acabou. Já era. O avivamento vem, cara. Forte. Então, porque você tá assistindo aí, você vê, o cara começa a fazer umas canções lindas, umas canções que tocam a alma, e de repente o cara vai pro mundo. O cara vira a casaca, vira tudo. O que é isso? O que é isso, pastor Marcos? Por quê? Porque, na verdade, talvez um dia os mais velhos tentou dar um conselho, mas ele quer seguir uma linha que ele acha que é correta. Aí ele se perde. Verdade. Aí quando ele fica perdido no lamaçal do pecado, que o dinheiro acaba, ele faz como o filho pródigo. Ele quer voltar. A igreja sempre estará aberta. A igreja somos nós. Estaremos abertos pro pecador. A gente estaremos aqui aberto para receber. Porém, a prática do pecado seremos contra. Por quê? Sim. Porque não adianta a modernidade entrar na igreja e aí, pastor? Hoje a modernidade, igreja preta, nossa também, telão, nossa vai ter em nome de Jesus. Porém, o que não pode se perder é a essência do evangelho. É isso, não pode. Entende, nego? A essência do evangelho. Hoje eu sou um pastor de 31 anos de idade. Pastoreio pessoas de 80, pastoreio pessoas de 50. Só que eu pergunto sempre para eles: fala comigo, veja se eu estou no caminho certo. Eu quero a sua opinião aqui. Vem cá, na reunião eu trago os mais velhos para falar. Isso é bom. Por quê, pastor? Porque eu tenho força e tenho buscado neles a sabedoria. Sabe? Isso é bom. Por isso que nós estamos no caminho certo. Ó. Por isso que hoje a igreja ela não para de crescer. Você falou que é novo, 31 anos, né? Que você falou. Mas eu penso assim, qualquer pastor, a idade for, lógico, 31, se ele seguir o que está aqui na palavra, já era. Pode ter telão, pode... eu acho que tem que ter isso. Sim. O mundão faz o melhor pro diabo. Eu acho que a igreja tem que fazer o melhor mesmo. Eu vi a igreja de Alphaville lá do Fernando. André Fernandes. Nossa. Linda, que igreja maravilhosa. Que é aquilo ali. Maravilhosa. É isso mesmo. A única coisa que não pode perder... é a essência. É a essência disso aí. É direcionar o povo para aquilo que foi chamado. E é isso. Duas coisas caminham junto, Rafa. Sim. Anota isso daqui. A excelência e a essência. Se você pegar a sua igreja e só ter excelência... você nunca vai saber o que é ter uma essência. Você nunca vai saber o que é ter o espírito. Porra. Entende? Então tem excelência, tem o telão, tem tudo. Mas não tem essência, acabou, irmão. Então é melhor os dois caminharem juntos. Claro. Você tem excelência e tem essência. As pessoas chegam lá, tem o telão, as pessoas chegam lá, tem tudo, mas tem essência, tem o poder de Deus. Tem que ter né? isso. E eu acho que é isso. Uma igreja com chamado, com um pastor que tem um chamado, ela tem essa essência, né? Sim. Eu acho que telão, outras coisas, é tudo tecnologia para agregar para aquilo, para as pessoas tem que ter. Ver, assistir, ler uma palavra. Mas se faltar a essência, já era. A igreja vai ter só enchendo mas isso é muito forte, o Maicão. Então, a sua igreja, eu sei que crescer ali é uma igreja que tem um chamado. Sim. Isso já é prova da pessoa que é você, da pastora Shirley também. Pessoas que estão ali junto, é um só. E eu sei que vai alcançar muitas e muitas vidas. Né? Rafa, eu sou muito grato pela vida da minha esposa. Sim. Na verdade, eu acho que daqui 20 anos, meu filho vai escutar sobre o nosso testemunho e ele vai falar assim: meu pai não saiu do zero, sabe? Meu pai não saiu do, melhor dizendo, meu pai não começou bem lá em cima. Certo. Meu pai, a igreja crescer nasceu num dos piores momentos da vida dele, né? Onde minha esposa precisou confiar, onde minha esposa teve que ouvir situações e ela permaneceu. Então hoje, se meu chamado é um sucesso, é porque eu tenho uma família de sucesso. Então hoje a minha maior prioridade, eu encontrei um cabeça de bagre esses dias, e ele parou e falou assim: você sabe que a sua igreja está errada, você sabe que você está errado e que o que você fez foi errado. E eu disse para ele assim: amigo, o que é sucesso para você? Ele falou assim: não, eu sei que sua igreja tá crescendo, tem muito povo lá, o povo tá lá, quer dizer, melhor dizendo, o povo tá lá, de domingo a igreja lota, de quinta a igreja lota, mas você tá errado. Eu falei assim: o que é sucesso para você? Isso aí é sucesso? Uma igreja cheia é sucesso para você? Eu falei: sucesso é isso aqui, ó. Eu apontei para ele, nós estávamos no shopping. Falei: isso aqui é sucesso. Família. Meu filho tá aqui, minha esposa na fila de um cinema, ela tá me esperando. É isso. Isso aqui é sucesso para mim, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja crescer vai passar. Vai passar de geração em geração, talvez. Se Jesus não voltar até lá, os meus filhos serão pastores. Sim. E se meus filhos não forem pastores, vai ter os pastores de lá que terão pastores, filhos lá. E eles vão assumir e abriremos outras e outras. Vai nascer outras e outras, crescer, entendeu? E daqui a pouco vai chegar meu tempo de jubilar, ou o Senhor vai me recolher. E aí, o que não passa? A família. Família nasceu para ser eterna. É isso. Família nasceu para ser algo para sempre. O primeiro ministério é a família, né? É a casa. Deus é a favor da família. Ele falou a igreja. A igreja que você falou, a igreja somos nós, mas é isso.
A família junto já é uma igreja. É uma igreja. E disso vai alcançando o outro. E você falou certo pra essa pessoa aí. O sucesso não é a igreja cheia. Não, não é não. É a sua família ali com você, mantendo e direcionando outras famílias. É a família, né? Você vê que, pra gente partir pro fim, né, Rafa? Sim, vambora. Você vê que, qual que é o problema da nossa geração? Nossa geração, ela procura os efeitos. Por exemplo, o ministério de Isaías começou com uma tenaz na boca dele. O ministério de Ezequiel, um vale de ossos secos, e levantou-se um exército. O ministério de Elias, o fogo cai do céu. Mas e o ministério de Jeremias? Ele é o único ministério diferente, ele não começa com efeito. A Bíblia diz, e veio a mim a palavra do Senhor. Então, qual é o chamado consistente, pastor? Aquele que nasce através da palavra. Todo ministério que nasce com efeito, quantas pessoas você viu que começou e explodiu, bum, e de repente apagou? Quantas pessoas? Várias. Ou seja, começou com efeito. A nossa geração precisa começar através da palavra, Rafa. O chamado consistente é aquele que começa através da palavra. Então, se você busca, você que está me ouvindo, um conselho sobre o seu chamado, comece com ele através da palavra. Mas pastor, eu tenho milhares de seguidores. Começa através da palavra. Pastor, eu já tenho discípulos e discípulos. Começa através da palavra. Porque a palavra é que vai te dar sustento, direção. A palavra ela tem dois poderes. Primeiro, te dá direção e te dá suprimento. A palavra te dá direção e te dá provisão. Ela te dá direção, ela mostra o caminho, mas também ela não deixa te faltar nada. Entendeu? E o caminho que ela vai mostrar, às vezes, ela vai dizer isso aqui pra você, ó. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Nós sacrificamos porque queremos ver os efeitos. Queremos que um anjo apareça e que no culto o anjo desça, toca com a brasa viva na boca de alguém e alguém filme. A gente quer ver o surdo voltar a ouvir, a gente quer ver o rapaz na cadeira de roda levantar, sair correndo. A gente quer ver isso. São os efeitos. Sim. Que a Bíblia diz que isso vai acontecer. Obras maiores nós faríamos no nome dele. A Bíblia diz isso. Por esse foco, é um ministério que começa sem consistência. É alguém que vai parar, Rafa. É alguém que no meio do caminho vai parar. Eu acredito. Sabe o que vai te fazer, Rafa? Eu encerro aqui a minha participação. O que vai te fazer viver um chamado leve são as conexões que você faz. Verdade, hein? Você precisa saber em quem você está conectado. Toda conexão ela tem o poder de te levar aos céus, te levar às coisas dos céus ou te levar às coisas do seu ego. Você vê que Davi, quando ele acabou de ser ungido a rei, a Bíblia diz que tempos depois o pai dele chamou ele e falou, Davi, vai no vale e vê como estão seus irmãos. E ele chega lá. E quando ele chega lá, Rafa, a Bíblia diz que Eliabe se apresentou a Davi dizendo, o que você está fazendo aqui? Forte. O que você está fazendo aqui? Quem te mandou aqui? Ele vai dizer, o papai mandou eu aqui. O que está acontecendo aí? Eu te pergunto, por que esse povo todo reunido? Por que tem um cara gritando lá? O que está acontecendo aqui? Aí a Bíblia diz que Eliabe fala assim, volta para casa. Porque o papel de Eliabe é fazer Davi voltar para trás sempre. O papel de Eliabe é mostrar para Davi que o que ele está carregando agora não é para o destino, é para ele retroceder. E aí a Bíblia diz algo lindo, Rafa, algo lindo que eu libero sobre sua vida também, todos aqueles que estão nos ouvindo. A Bíblia diz que Davi se virou para o outro lado. Quando ele faz isso, Eliabe estava falando aqui com ele, ó. Eliabe estava falando, volta para casa, volta para casa. Meu, você tem que sair daqui, aqui não é o seu lugar. Eliabe sabia que Davi estava diante do futuro dele. O futuro, Rafa, ele não é o tempo. O futuro é um lugar. O tempo é só um recurso que Deus usa para te levar até lá. E Davi estava dentro do futuro dele. Sim. Não foi o pai que mandou apenas, foi o próprio Deus que falou para o pai, manda Davi lá, porque o futuro dele já está preparado. E quando ele chega lá, a Bíblia diz assim que ele deixa de falar com Eliabe e vira para o outro lado. E ele pergunta para o rapaz que estava aqui, o que está acontecendo? E aquele homem vai dizer, existe um Golias, existe um gigante falando ali, quem afrontar o povo do... Ele está dizendo que quem vencer ele, entendeu? Quem vencer ele, os filisteus vão servir ele e ele vai ter a mulher do rei. Melhor dizendo, a filha do rei. Filha do rei. Corta isso aqui depois. Filha do rei. Vai ter a filha do rei. E vai te sentar no trono. Aí sabe o que ele está dizendo aqui? Eu estou disponível a te enviar para o seu futuro. Sabe o que esse cara está falando para Davi? Para de ouvir Eliabe.
Eliabe só quer te levar para trás. A nossa geração tem um problema. Nós queremos ficar ouvindo os Eliabe falando na nossa cabeça. Não é o tempo de você fazer isso, não é o tempo de você viver isso. E aí sabe o que acontece? Deixamos de viver as grandes coisas que Deus tem preparado para nós. Ainda bem que Davi se virou para o outro lado. Ainda bem que eu me virei para o outro lado. Ainda bem que você se virou para o outro lado. Porque existem algumas conexões que só querem te levar para trás. E existem conexões que querem te empurrar para o seu destino. Você vai definir isso. Não é ninguém, Rafa. Não é o psicólogo, não é o seu pastor. Quem vai definir isso é você. É você que vai definir se você vai para o seu destino ou se você vai voltar para trás. Algumas tendas você vai ter que deixar. Forte. Davi sabia que naquele momento ele tinha que deixar uma tenda para trás. E qual era a tenda? O irmão dele. Ele falou, não vou parar de te ouvir. Para de ouvir alguns Eliabe para você passar a ouvir quem está do seu lado. Forte, hein? Forte. Forte, hein? Tops. Amém. Fechou, pastor Mike. É isso aí, gente. Isso aí ficou... Muito obrigado, sobre o chamado. Um cara muito top para falar sobre esse assunto. Amém. Né? Eu sei que tem outros, mas o momento era esse, né? Amém. O pastor Mike tá vindo de uma transição para outra, de um ministério. Sim. E eu sei que é uma pessoa certa para falar, porque Amém. tudo tá sendo novo para sua vida, né? É verdade. Chamado, de tudo. É verdade. Como pastor. Foi pastorar, foi uma pastor que tinha um pastor e hoje é um pastor. Verdade. E eu sou muito grato por tudo que eu vivi, Rafa. Muito Sim, grato eu acredito, mesmo. Eu acredito. Só que eu aprendi que gratidão não é escravidão, né? A gratidão não é escravidão. Você ser grato, você não precisa ser escravo de ninguém, você é livre. Jamais. Né? Então, a gratidão vai sempre reinar no meu coração e que Deus possa te abençoar. Amém. Que você possa viver esse chamado, que é esse podcast, que possa alcançar centenas e centenas de pessoas, né? Você só chamou pessoas boas para estar aqui, né? Então, ainda bem que eu fui o primeiro, que depois... Aí depois, irmão, ixi, então imagina eu ouvir acredito elas. que assim, que ninguém faz nada sozinho, né? E para ser bem isso aqui, tem que ter pessoas como vocês para direcionar palavras de bênção para a vida que está do outro lado. Amém. Então, te agradeço, pastor Maico. Glória a Deus. Desculpa pela correria, pelo transtorno aí. O telefone tocou algumas vezes aqui. Fique em paz. Você entra na correria, eu também tô Vai dar para dar os cortes. Vai dar para dar os cortes. Aleluia. Mas obrigado mesmo, viu, pastor? Amém. De verdade mesmo. Obrigado. Glória a Deus, Rafa. Eu que agradeço. Desculpa a nossa correria aí. Vamos para cima. Bora. Precisar de mim, eu vou voltar. Sempre. Tamo aí.